Currículo do meritíssimo juiz de direito, senhor doutor Ronaldo João Holt, juiz de direito da primeira auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, mestre em direitos humanos, especialista em processo penal, membro da Academia Mineira de Direito Militar, professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, professor da Unifiel, coordenador e professor do curso de pós-graduação de Direito Militar na Escola Paulista de Direito. O Dr. Holt é articulista da revista da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, denominada Direito Militar, e pertence ao Conselho Editorial. Ao final da palestra, fará um sorteio de 30 exemplares que foram disponibilizados. Os policiais interessados em fazer a assinatura da revista deverá acessar o link disponível no telão. O Dr. Holt disponibiliza palestras, julgamentos, artigos e livros gratuitamente através da página do Tribunal de Justiça Militar, no link Escola Judiciária, também apresentada no telão. O meritíssimo juiz é coordenador e professor de pós-graduação em Direito Militar da Escola Paulista de Direito, na Avenida Liberdade. Sendo assim, disponibilizará 40% de desconto no curso aos policiais militares e familiares, convênio este já firmado com a Polícia Militar. Teremos a honra de receber para palestrar o meritíssimo juiz do direito da primeira auditoria militar do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Ronaldo João Holt. Muito bom dia a todos. Primeiramente, queria cumprimentar o nosso comandante aqui do Policiamento Metropolitano 3, o Coronel Leandro, que gentilmente nos convidou para essa reunião semestral aí do Policiamento da Área Norte. Em nome do Coronel Leandro, aproveito para cumprimentar todos os comandantes aqui de batalhão, chefe de Estado-Maior do CPA, o comandante então do 5º, do 9º, do 18, 43 e 47 BPMM. Também aproveito aqui fazer um cumprimento especial ao pastor Nélio, que nos recepcionou aqui e fez aí uma bela exortação aí no templo de Deus aqui, na Igreja Bíblica da Paz. Eu particularmente não conhecia, estou aqui admirado com a grandeza e muito bem escolhido pelo comando esta reunião, exatamente na Igreja aqui Bíblica da Paz. Cumprimento também o nosso amigo de longa data, João Carlos, diretor do respeitado semanário da Zona Norte, um dos principais instrumentos veículos de comunicação da nossa Zona Norte, que tão costumeiramente promove as instituições policiais, em especial a Polícia Militar aqui da Zona Norte. Nossos parabéns. Em nome de João Carlos, eu cumprimento todas as autoridades civis, convidados, amigos da Polícia Militar, são muitos aqui, prestigiando esse evento. Também aqui o nosso abraço inicial ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Salles, acompanhamos no vídeo aqui, aos comandantes que também já falaram pela manhã, Coronel Ramos, comandante do CPC, também o corregedor da Polícia Militar, Coronel Marcelino, todos emprestando a sua participação, e os cumprimentos aqui ao Coronel Leandro por esta importante reunião. Eu particularmente fiquei aqui bastante motivado com os números que foram apresentados, números que crescem, números que
empolgam aqueles que trabalham na área de segurança pública, com as conquistas aí, né, com o direcionamento do comandante, né. Também cumprimento aí os novos soldados da Polícia Militar que chegaram aí aqui à Zona Norte. A Zona Norte realmente é um comando aí especial, né, um comando dos mais respeitáveis aqui na capital, tanto que me dizia o comandante Leandro que é o maior CPA, né, é o maior comando de policiamento de área do CPC, né? Então os nossos parabéns. Como não tem ninguém aqui ao meu lado, eu não sei a quem me socorrer. O coronel Leandro puder me chamar aqui, só auxiliar aqui, para me manusear aqui o material, porque, né, foi tudo no mar. Nós vamos aqui conversar com os senhores, nessa manhã prazerosa, sobre um tema útil, um tema importante no ambiente profissional de trabalho, que todos devem conhecer. Então, nós vamos aí ter que manter aí uma afinidade aí com a equipe técnica. Já podem projetar, então, aquilo que eu vou falar, né? Que eu não estou com o comando aqui para de pronto citar, né? Então, vamos aí caminhando aí, tá? Eu acredito que agora já fomos direto para esse preferências. Vamos ver como é que a gente se acerta. Gente, então é o seguinte, enquanto a gente ajusta aí os detalhes técnicos, né, porque a gente tem que improvisar também aí, mas reservamos então aqui, a convite do comando, falar exatamente de um tema, como eu disse, dos mais caros aí, dos mais presentes no dia a dia ao policial militar, seja oficial, seja praça, que são os temas de polícia judiciária militar e da justiça militar, né? Trago aqui o meu abraço da justiça militar, né, a todos os senhores e senhoras, profissionais de segurança pública. Eu, em verdade, ingressei na Polícia Militar em 1975, fiz carreira na Polícia Militar, deixei a Polícia Militar em 94, com 5 anos no posto como capitão. Então, deixei a PM com 19 anos de Polícia Militar. E hoje estou há mais de 25 anos na Justiça Militar, né? Diariamente nós vivenciamos lá o drama dos policiais militares, traduzido aí exatamente nas apurações que chegam à Justiça Militar, né? O policial enfrenta o perigo diariamente, nós sabemos aí e reconhecemos isso, né? Por isso que ele tem que ter uma orientação de caserna, ele tem que ter um acompanhamento de seus superiores, né? Ele tem que ter um apoio todo da instituição, para que o combate seja feito de maneira efetiva, de maneira vitoriosa, né? E a Justiça Militar acaba conhecendo de casos, como eu disse, dramáticos de policiais militares, muitos dos quais, né, serão certamente ali objeto de um processamento, de um debate, de uma discussão, e o policial terá a sua conduta reconhecida não só pelo juiz de direito, mas pelo colegiado militar, né? Aproveito também para cumprimentar todos os oficiais da Polícia Militar que concorrem e participam ativamente nos conselhos de justiça militar, muitos dos quais estão aqui presentes. Então, nosso abraço aí. Então, o policial militar, aquilo que nós vamos aí levar a efeito aí com pequenas palavras na manhã de hoje, vai ter a oportunidade de entender melhor esse sistema, de interagir, né? De quando envolvido numa investigação, saber se conduzir, né? Em verdade, a investigação policial, hoje, ela tomou um impulso maior, exatamente por esta lei que nós estamos aqui comentando, né? Está aqui no vídeo, a Lei 13.491/17. Né? Essa lei o que fez? Ela ampliou
rol de crimes militares. Todos os senhores, funcionalmente, no dia a dia, vão se deparar com inúmeras situações e essas situações, no combate ao crime comum, vão desembocar, vão ser registradas no distrito policial, né? Daí então toda a preocupação. Eu vi o comandante aqui, o comandante Leandro, falando sobre o abuso de autoridade, né? As audiências de custódia. Normalmente aquele que é preso pela polícia militar tem como, vamos dizer assim, um impulso de defesa, né? Atribuir ao policial militar um abuso, né? Uma agressão, uma violência, gratuitamente até. Então, o policial precisa se precaver. Já sabendo disso, né, ele vai atender a ocorrência como ela deve ter sendo atendida, ele vai arrolar testemunhas. Essa é a grande ferramenta que o policial militar tem, né, e hoje, né, não só as testemunhas, mas você consegue registrar a ocorrência policial com o celular, etc., tal, filmar, gravar. Em breve a polícia militar já vai ter o seu equipamento. O policial, então, ele, no atendimento de ocorrência, ele já vai ter a gravação como certificado de boa conduta, de bom agir ali. Mas, de toda forma, veja, essas reclamações que chegam na audiência de custódia acabam, sim, resultando em apuração na caserna. Então, essa recomendação do comandante, né, em registrar o fato, houve uso de força física necessária, proporcional, adequada ao caso, vamos registrar, né, porque isso será útil, né, no segundo momento. Toda ocorrência policial. Aliás, é bom lembrar, né, e nós estamos aqui numa conversa familiar, exemplos na história da Polícia Militar. Eu que integrei o serviço ativo da Polícia Militar, hoje eu estou no judiciário conhecendo do dia a dia os casos da polícia, né? Exemplos daquele policial que, com um caderninho, né, a lembrança é muito boa, registrava as ocorrências que ele participava. Hoje o sujeito tem fácil o celular, tem o computador, tem o laptop, e ele registra isso de maneira muito simples. Tal. Então, gente, é bom se precaver, né? O policial tem que ser um profissional com visão aí, realmente lá na frente, né? Vamos então mudar o nosso... Podemos passar. Já fizemos aí uma chamada da revista, da escola judiciária, paramos aqui. Gente, ciclo completo de polícia. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Quem estuda, quem atua na área de segurança pública não pode deixar de conhecer o que é o ciclo completo de polícia. Tá? Quase todos os países, né? O Brasil é uma exceção, possui um ciclo completo de polícia, de tal sorte que o policial que atende a ocorrência, né, registra o fato, está no local do crime, arrola testemunhas, está com as partes ali todas envolvidas no fato, ele vai levar diretamente aquele fato mais aprofundado, mais documentado ao promotor, ao juiz, sem a necessidade de nós termos uma etapa, né? Uma duplicata desse procedimento, que no caso do Brasil é o distrito policial. Tá? Então, se nós formos ver no Brasil, mais de 8 estados já possuem aí o seu termo circunstanciado de ocorrência, né? O TC. Então, o que implica isso? Policial, né, numa periferia, no interior, mesmo no litoral, enfim, ele atende a ocorrência de menor potencial ofensivo, ele registra e dali já vai para a mão do juiz, sem necessidade de ser as partes levadas ao distrito policial, ficar horas ali, né, o trabalho da polícia militar ser feito novamente no distrito policial. E tendo isso em mente, né, e aí a gente podia estender esse tema um pouco mais, o Brasil possui pífios índices, melhor dizendo, de elucidação de crimes, né, exatamente pela
deficiência da sua investigação policial. O ciclo completo de polícia ia permitir nós superarmos essas deficiências e chegarmos aí ao patamar das nações do mundo, né? O Brasil é uma exceção, como eu disse, mas trazendo um pouco aqui para o ambiente militar, que é aquele que nós estamos aí vivendo, nós já temos o ciclo completo de polícia no âmbito militar, e isso é importante o nosso policial saber, né? O atendimento de uma ocorrência, sempre comandada, né, por uma viatura, por um grupamento a pé, a cavalo, aéreo ou embarcado, ele será fiscalizado, terá presença, os olhos, o comando estará presente, e aquele fato por si só será apurado no âmbito da polícia militar, vai à justiça militar, onde então será processado e julgado. Então, o que eu quero dizer com isso? No âmbito militar, o ciclo completo de polícia já existe, né? Nós não precisamos sair da polícia militar para um registro fora dela, para que aquela questão seja apurada. Um acidente de trânsito, uma viatura que colidiu num acompanhamento ou numa perseguição, que é uma diferença muito grande, né? Um confronto armado ou um mero atendimento de ocorrência que gere necessidade de uma investigação policial, ela já é feita automaticamente na caserna, né, por parte dos oficiais da Polícia Militar. E aqui eu destaco, vamos mudar aqui o slide, eu destaco aqui para os senhores todo um arcabouço legislativo que permitirá esta atividade. A nossa Constituição Federal, a lei maior, não é isso? A nossa legislação infraconstitucional, o Código de Processo Penal, o Código Penal Militar, e as instruções particulares vigentes na Polícia Militar. Isso tudo, então, é a base para a realização do ciclo completo de polícia. E aí eu destaco também, né, a importante atuação do oficial da Polícia Militar. Essa lei, veja, o que ela na verdade fez, além de aumentar os crimes militares? Ela propiciou que todo crime funcional, seja ele previsto no próprio Código Penal Militar ou fora dele, na legislação comum, ele seja apurado e investigado no âmbito da caserna. E os nossos oficiais de polícia militar serão e atuarão como delegados de polícia judiciária militar. Essa que é a grande mudança, a mudança importante, né, eficiente, que ocorreu no Brasil. Vão ser muito poucas as oportunidades em que a ocorrência policial ela será apurada no distrito policial. O distrito policial ficou agora aliviado, né, livre da apuração dos crimes que envolvem os militares, né? Lembrando, né, essa apuração dos crimes militares em atividade policial. Então, o delegado de polícia hoje ele tem um raio menor de atuação nas questões que envolvem os militares, sejam estaduais, sejam federais. Né? Não que ele não apure mais, ele vai apurar, né, naquela ocorrência, naquele fato jurídico que não tiver feição de crime militar. Então aí o delegado de polícia continua agindo. Vamos dar um exemplo aí. Imagine por uma operação, nós tivemos aqui uma fala do corregedor da PM, Coronel Marcelino, né, que é um brilhante, um ilustre comandante, e a corregedoria ela trabalha muito de perto com a justiça militar, né, com as suas operações, aí, sempre prevenindo aí, e prestigiando o bom policial, né, aqueles
policiais que optam pelo desvio de conduta, né, certamente vão encontrar a reação da própria Polícia Militar. E a Corregedoria é a primeira a agir. Né? O oficial de serviço, como delegado de Polícia Judiciária Militar, ele é aquele que vai tomar as primeiras providências. E se não tomar providência, ele incorrerá em crime militar. Então veja, é automático o sistema, ele é inteligente. Mas, voltando aí então, numa operação da Corregedoria, imagine cumprimento de mandado de busca e apreensão, em que policiais da Corregedoria, por exemplo, com autorização do juiz, vão à residência do policial militar e ali acabem encontrando material ilícito, armas ilegais, munições ou até mesmo drogas. Isso ocorre, não com muita frequência, mas ocorre. Então, nessas operações, a pergunta é essa: esse tipo de situação vai levar a equipe da Corregedoria, o oficial, a apresentar ao distrito policial ou a registrar esse fato no quartel? Fica aqui uma primeira questão para a gente começar a refletir. Né? Isso tem a ver com esta nova lei, é o que nós vamos tentar desenvolver. Vamos avançar então. Eu vou dando um toque aí para a mudança dos slides e a gente vai progredir. Em verdade, a gente tem um sistema de polícia judiciária militar estruturado na legislação, no nosso ordenamento jurídico, todo ele constituído naquele arcabouço que eu disse. Então, dentro desse sistema de polícia judiciária militar, que interessa a todos, todos estão inseridos nele, porque ou vão atuar como delegados de polícia judiciária militar, no caso os oficiais, os sargentos como escrivães dos procedimentos de polícia judiciária militar. E os policiais militares vão ser o quê? Alvo desta ação da Polícia Judiciária Militar. Isso tudo, então, carreado para a Justiça Militar. Nós temos a oportunidade de, diariamente, hoje mesmo eu vou para a Justiça Militar, eu tenho audiências e tenho julgamentos na parte da tarde. E ali apreciamos, apuramos a conduta dos policiais. E isto é muito tranquilo verificar junto com o colegiado ali, quando o policial agiu corretamente, quando ele se excedeu, ou quando efetivamente ele agiu à revelia de todos os comandos legais, todas as orientações da corporação. Querem ver uma coisa? O que nós temos visto e que pode ser evitado exatamente por uma atenção. Aqui o Coronel Leandro passou tantas recomendações, índices aqui conquistados, vamos melhorar, a questão das punições, vamos diminuir as punições. Veja, um crime que ocorre com frequência e é praticamente possível a gente coibir a sua existência, é o extravio de armas e munições. Por incrível que pareça, temos casos de policiais militares, masculinos, femininos, que perdem as suas armas, que extraviam as suas armas em situações totalmente injustificáveis. Qual a consequência disso? O cidadão vai responder um procedimento disciplinar, vai ser punido com certeza, porque qual é a justificativa? Não cuidou do material precioso que iria defender a sua vida. Primeira providência, vai pagar aquele material, indenizar o material do Estado, inevitável, e vai responder o processo crime. Lá na Justiça Militar, uma vez provada a culpa, no caso concreto, ele também será responsabilizado. Então veja, isso tudo pode ser evitado, com uma diligência, com uma atenção. Existe até uma jurisprudência interessante no Brasil, e aí os oficiais vão lembrar, a nossa Academia do Barro Branco, eu sou professor na Academia do Barro Branco, e quando eu falo sobre esses temas com os cadetes, eu lembro essa questão. A arma é a namorada do soldado. Então, se
se a gente for pensar, né, nós não podemos se separar da namorada, não podemos se separar da arma, porque ela é um instrumento de defesa, etc. Como é que você vai deixar disponível a arma? Vai perder a arma, como vai perder a namorada também. Né? Vamos caminhando. Eu havia chamado a atenção da figura importante dos delegados de Polícia Judiciária Militar, que são os oficiais da PM. Basta o oficial estar de serviço e ele já tem um dever legal, funcional, objetivo diante do crime. Então, olha que coisa interessante. Se a Polícia Militar tem emprego da sua tropa para combater o crime comum, obviamente o sistema de Polícia Judiciária Militar vai impedir ou vai inibir o desvio de conduta, o crime funcional. Então hoje nós podemos e devemos falar até em prevenção do crime militar. Como é que se previne a prática do crime militar? Deixando de estimular ou de fiscalizar o quê? A conduta do seu subordinado. E olha, o superior que, vendo uma conduta desviante do seu subordinado, não toma providência, incorre em crime militar, crime de condescendência criminosa. Então veja, o sistema é inteligente. Por que a estrutura militar é tão eficiente? Porque, primeiro, ela é calcada em hierarquia e disciplina. Segundo, ela é permeada de deveres. O militar, na instituição militar, ele tem muitos deveres, ele tem poucos direitos, lógico. Ele tem aqueles direitos assegurados na lei maior, nas leis infraconstitucionais, e isso sempre precisa ser atualizado, buscado, renovado. A fala aqui do corregedor foi exatamente nesse sentido, nós estamos de acordo, mas é por isso que a instituição funciona e funciona bem. É por isso que a população aplaude o trabalho da Polícia Militar, seja aí os nossos bombeiros, sejam aí os nossos policiais na rodovia, no meio ambiente, no policiamento ostensivo, importantíssimo, nas operações, no atendimento de ocorrências. Mas por quê? Porque exatamente é uma corporação compromissada com o quê? A prestação do serviço público. Não é uma corporação que fecha as suas portas à noite ou no final de semana. Ela trabalha 24 horas. Nosso 90 está aí a dizer quantas milhares de ocorrências, de chamados, ocorrem diariamente. Bom, então lembrando aí, no sistema de Polícia Judiciária Militar, nós temos aí as autoridades originárias e delegadas. A autoridade originária é sempre o comandante da unidade, a autoridade delegada são sempre os oficiais de serviço. Os escrivães, constituídos dos sargentos da Polícia Militar, tudo isso com base na legislação e procedimentos que eu já me manifestei. Vamos à próxima. Muito bem. É bom lembrar aqui também, e isto é muito familiar aos senhores, quais são os instrumentos de investigação existentes na Polícia Judiciária Militar. Ou seja, que vão apurar exatamente a ocorrência e isso tudo vai lá para a mesa do juiz. Nós temos o IPM, o Inquérito Policial Militar, que coexiste com o inquérito comum. Enquanto o inquérito comum está apurando o crime comum, o inquérito policial militar está apurando o crime militar. O inquérito comum vai para a Justiça Comum, o inquérito policial militar vai para a Justiça Militar. O auto de prisão em flagrante delito, naquelas situações em que o infrator é surpreendido na prática do crime. O exemplo que nós colocamos, nessa operação, por exemplo, da Corregedoria, cumprindo o mandado de busca e apreensão na residência, e na residência é encontrado material ilícito lá, entorpecente. O infrator, o responsável pelo entorpecente será preso. É assim que funciona. Isso tudo, no dia seguinte, já vai ser objeto de apreciação e audiência de custódia. A Justiça Militar faz as suas audiências de custódia semanalmente.
né? Não é sempre que temos prisão em flagrante delito de militares, mas quando isso acontece, a audiência de custódia ocorre no dia seguinte. O nosso presídio militar, Romão Gomes, né? Que é uma instituição, né, de cumprimento de pena das mais importantes, das mais eficientes, né? Tem inclusive ISO 9000, né, de tão organizado, de tanta qualidade que possui. Ela abriga os policiais militares aí que, né, vão responder os processos, crimes na justiça militar, né? Os senhores devem, com muita facilidade, acompanhar aí as ocorrências policiais, né? E a imprensa, ela é muito preocupada com isso, né? Porque ela divulga com muita intensidade o desvio de conduta do policial militar. Mas ela não divulga com tanta intensidade, né, as ações, as milhares de ações positivas da Polícia Militar, né? Então, nós que somos dessa atividade de segurança pública, nós estamos já cansados de ver, né? Mas vamos prosseguir. Também há um inquérito, a investigação provisória de deserção, né? Deserção é um crime militar, todos sabem, e quando alguém pratica esse crime especial, há uma investigação própria, né? A IPD, denominada IPD. Vamos avante. Falar um pouquinho dos princípios aí que regem essas atividades de Polícia Judiciária Militar, ou seja, na caserna, as investigações. Enquanto no DP eu tenho um delegado de polícia que cuida lá de tantos inquéritos, na caserna eu vou ter o quê? Eu vou ter duas autoridades, a delegada e a delegante. O comandante, né, que é o maior responsável pelo território, pela conduta dos seus subordinados, e hoje, inclusive, ele deve fiscalizar o policial em todas as instâncias. Ele né, auxiliado por outras autoridades, daí a autoridade delegada. Então, a autoridade originária ou delegante, comandantes da unidade, né, e se a gente for pensar também os escalões acima do comandante da unidade, o comandante do CPA, o comandante do CPI, o subcomandante, o comandante geral, são todas autoridades com esse poder. Muito bem, ele realiza exclusivamente essa atividade de investigação ou ele delega a outros oficiais. Vamos para o próximo. As autoridades delegadas, ou seja, os oficiais de serviço, ao receberem a delegação por parte do comandante, vão investigar. Então, são essas atividades que vão fazer o papel exatamente do delegado de polícia, com uma vantagem, né? O índice de elucidação do crime é muito grande, né? Muito grande mesmo. Lembram lá o ciclo completo de polícia. Dificilmente, no ciclo completo de polícia, você não tem a elucidação muito alta do crime, né? Não chega a ser ideal, né? Mas você beira o ideal, em números absolutos. Já o que ocorre no âmbito comum é diferente, porque eu tenho o registro da ocorrência, não sei se eu desconheço a autoria conhecida ou desconhecida, e a Polícia Civil vai investigar aquele mar de crimes, né, cujos resultados nós vemos aí são muito abaixo do que mereceria o nosso Estado brasileiro. Muito bem, então a autoridade delegada, ela recebe a delegação, ela investiga sob os olhos da autoridade originária e ela profere a decisão final. Vamos para a próxima. Dentre essas atividades, é importante os oficiais de serviço lembrarem, né, já aprenderam e aprenderam bem isso na Academia do Barro Branco, mas é sempre bom lembrar, dentre as medidas que o oficial de serviço deve adotar, lá no artigo 12 do CPPM, estão aí este rol de atividades, né, mas eu destaco aí, preservar o local do crime. O oficial, assim como o delegado, vai ao local do crime, né,
fotografa, faz croquis, grava, né? Conversa com testemunhas, esse é o papel do delegado. Efetua a prisão do infrator, por que não? Esse é um dever. Apreende armas e objetos do crime. E aqui eu acrescentaria, né, para o policial que atende a ocorrência na guarnição, estando a pé ou a cavalo, a rolar testemunhas, porque é por meio dessas testemunhas que o fato será cabalmente comprovado, elucidado. Vamos avançar. Muito bem. Então chegamos a um ponto-chave. Qual o objetivo da investigação policial militar, do IPM? Esse que é realizado na caserna, esse que é realizado pelos delegados de Polícia Judiciária Militar. Comprovar a materialidade do crime e chegar na autoria. Não adianta nada, né? Como primeira etapa da investigação, eu comprovar a materialidade. Houve um incêndio. Ótimo. Está comprovado o incêndio. Tá, mas nós precisamos descobrir quem foi que causou o incêndio. Não é isso? Um furto que ocorre na caserna. Furto de um celular. Pois é, nós temos um registro aqui que houve um furto e tal. Tá, mas qual é o objetivo maior? Se chegar à autoria. Então, esse é o objetivo do nosso delegado. A notícia do crime, ela deve sempre ser verificada, confirmada. Por quê? Porque nós vivemos hoje, numa prática muito comum de denúncias anônimas. Traficantes, delinquentes, tal, procuram denunciar policiais militares, denúncia vazia, com a finalidade do quê? De desmotivar o trabalho policial. E os comandantes, os oficiais estão atentos nisso. Então, diante de uma denúncia, meio estranha, esquisita, etc., vamos checar. Será que é verdade essa notícia? Eu não posso, diante da notícia, acolhê-la como absolutamente verdadeira. Mas também não posso deixar de agir. São situações diferentes. Se alguém anonimamente me noticia um crime, qual é o comportamento do policial diante dessa denúncia anônima? Ele deve carregar essa denúncia ao seu comandante para que aquele fato seja apurado, sem injustiça, sem arbitrariedade, todavia, sem omissão. Vamos avançar? Bom, agora a gente chega aqui num ponto técnico que vale a pena aqui lembrar os ensinamentos das escolas, né? Escolas militares. Porque nas escolas militares a gente aprende o direito militar. Esta lei 13.491/17, ela trouxe uma nova categoria de crimes. Nós já conhecíamos os crimes impróprios, já conhecíamos os crimes próprios, e agora nós conhecemos esta nova categoria de crimes que são os crimes militares por extensão. Os crimes militares próprios são aqueles que só existem na legislação militar. Exemplo, embriaguez ao serviço, a deserção, a violência contra inferior, contra superior, são alguns exemplos de crimes próprios militares. Não existem, portanto, na legislação comum. Os crimes impróprios são aqueles que existem nas duas legislações, no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Aí o homicídio, lesões corporais, furto, peculato, etc, etc. Então tem um rol de crimes. Nós poderíamos dizer que quase todos os crimes do Código Penal Comum estão no Código Penal Militar, né? Mas o Código Penal Militar tem outros, que são os crimes militares próprios. E, finalmente, os crimes militares por extensão, aqui trazidos pela Lei 13.491/17. Então, são aqueles crimes que só existem na legislação comum: abuso de autoridade, crime de tortura, crimes ambientais, crimes de trânsito. Cuidado aí os nossos motoristas, os nossos pilotos, né? Porque agora irão responder crime lá previsto no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, como crime militar. Então, isso vai aumentar o grau de
fiscalização por parte dos oficiais, a sua tropa. Por sua vez, a tropa estará tranquila, porque o fato que ela estiver envolvida será apurada dentro dos valores, né, dentro dos padrões aí vigentes na Polícia Militar. Nós temos acompanhado aí os POPs, né, os procedimentos operacionais padrões, sempre direcionando a conduta profissional do policial. Né. Esses dias, por exemplo, passado, um policial militar numa abordagem efetuou um disparo que deveria ter sido evitado, mas ele não evitou. Ele arrancou a visão da vítima. A vítima perdeu o olho por um disparo, por uma abordagem. Ele foi punido disciplinarmente, ele respondeu ao inquérito, ele foi processado e foi condenado. Aqui mesmo, no âmbito da Zona Norte, eu tive um caso muito trágico, né? Numa instrução, Coronel Leandro, uma instrução de tiro, né? Houve um disparo, né, por um dos policiais que tirou a vida do outro policial. Então, são fatos trágicos, né? E a conduta profissional, né, principalmente para o homem de segurança, ela evita danos, né? Alguns danos são reversíveis, outros não. Muito bem, vamos avançar agora tratando da instrução dessa investigação. E aí tem muito a ver com aquilo que os senhores têm que se preocupar. Durante a instrução são ouvidas pessoas, obviamente, testemunhas, como eu acabei de dizer, daí a importância de toda ocorrência policial eu lançar mão de testemunhas, né? É inconcebível o atendimento de ocorrência policial sem testemunhas. Eu sempre pergunto para o policial, mas o senhor lançou mão do teu testemunho? O senhor está falando aqui, não tinha nenhuma testemunha. Aí ele vai falar, difícil, lá, tá. Explica, mas não justifica. Tá? E veja, aqui é um procedimento profissional este. O policial tem que se desdobrar. Na verdade, é a sua segurança isso. Então, a vítima será sempre a fonte de prova, ela que vai dizer o que aconteceu, ela que vai dizer numa ocorrência policial, lá com 2, 3, 5 policiais, quem agiu de determinada forma. Ué, mas espera aí, será que ela foi vítima de crime? Será que os 5 policiais, os 2 policiais da guarnição, ou os 4, cometeram crime? Ou foi um só? Então veja, o delegado de polícia, ao entrevistar, ao ter contato com a vítima, com a testemunha, ele vai elucidar o fato. E aí vai responsabilizar aquele que merece ser responsabilizado. E o indiciado? Bom, o indiciado é o principal personagem da investigação. Né? Não existe investigação sem indiciado. Aliás, um dos objetivos da investigação é chegar ao autor do crime, que é o indiciado. Vamos avançar. Para tanto, a investigação vai lançar mão de ferramentas legais para comprovar o ocorrido. Nós vamos ter aí prova documental, prova pericial, prova oral, prova técnica, né? Provas que serão renovadas perante o juiz, são produzidas na caserna ou no DP e vão ser renovadas perante o juiz. Exemplo, a oitiva de testemunhas. Então, olha que coisa interessante. A testemunha é ouvida no quartel e faz uma declaração lá toda, né, perfeita ali. Quando chega em juízo, não é nada daquilo. Mas então o que houve? Será que já havia um pré-impresso para aquela testemunha assinar o que declarou? Quando chega em juízo, isso cai por terra. Então, muito cuidado, muita cautela, os oficiais ao ouvirem as testemunhas, porque quando chega em juízo, a gente vai perceber se aquela declaração foi realmente espontânea, tá? Se não houve o acobertamento de determinado fato, isso é crime. Se não houve adulteração, na verdade, isso é crime.
Então, muita cautela nessa atividade. As provas não repetíveis, né? As provas técnicas. Por exemplo, um laudo balístico, um exame de corpo de delito, ele uma vez feito, ele não vai precisar ser refeito perante o juiz. E, eventualmente, uma prova antecipada. Uma testemunha que esteja doente, que esteja viajando, vá viajar, então o delegado ele ouve antes ele produz aquela prova, né, antes do tempo, com autorização do juiz. Vamos prosseguir. Bom, e aí nós chegamos num ponto também de evolução na investigação, e que eu tenho durante muitos anos, né, alertado, escrito, palestrado, enfim, chegamos no bom termo. Hoje a Corregedoria adota esses nossos trabalhos jurídicos, né? O despacho de indiciamento nas investigações. O que significa isso, então? O policial militar está sendo objeto de inquérito. A questão é essa. Eu, que nunca fui investigado no inquérito, posso ser amanhã? Sem dúvida alguma, né? Quem está na chuva está para se molhar. Na verdade, essas são as regras do jogo, né? O fato de eu estar sendo investigado no inquérito não tem nenhuma implicação. Está sendo feita uma investigação porque houve um fato aparentemente criminoso e nós precisamos ver se realmente houve um crime ou se houve uma justificativa para aquela conduta. Exemplos, nos confrontos armados. O coronel Leandro aqui bem destacou, né, a questão, não está preocupado com os números, né, porque eles podem variar de período para período, de ano para ano. Isso é fácil verificar. Aumenta a criminalidade e aumenta o número de confrontos, né? Diminui a criminalidade, diminui o número de confrontos. E hoje a criminalidade está usada, afrontosa, extremamente bem armada, então ela enfrenta a polícia, pouco se preocupando com o resultado. Este fator já é determinante para se justificar o aumento de confrontos. Não, mas é incrível, será que as pessoas não veem isso? Então bem falou aqui o coronel Leandro, o comandante. Gente, eu não estou preocupado com números, né? Porque um pouco mais, um pouco menos vai depender da realidade. Eu me lembro que fiz uma palestra certa vez na Fundação Getúlio Vargas, e os técnicos lá queriam saber os índices de envolvimento criminal dos policiais militares, né, na letalidade policial, confrontos, etc. Eu, naquela oportunidade, foi em 2016, não faz tão longe assim, eu demonstrei por A mais B que a polícia militar mantinha um número de confrontos decadente, muito embora o seu efetivo aumentasse, muito embora a criminalidade aumentasse. Mas por que isso ocorre? Pelo profissionalismo da tropa. É isso que o coronel Leandro procurou passar, está procurando passar aqui para os senhores. Eu, em poucos momentos aqui, percebi isso. A compreensão que eu tenho como juiz, como magistrado, voltando à caserna e vendo todo esse aparato, esse templo aqui, religioso, magnífico, com a presença do nosso pastor, enfim, qual é? O nosso soldado, por mais recruta, jovem que seja, ele vai ter um orgulho de participar de todo esse contexto. Bom, mas voltamos aqui então ao nosso comentário. O despacho de indiciamento, o que significa? O policial ou o investigado vai ter a oportunidade de saber por que ele está sendo investigado. E antes de ser interrogado, o delegado de polícia judiciária vai explicar para ele: olha, você está sendo investigado aqui por uma denúncia de lesão corporal ou de uso indevido de arma, etc, etc. Nós já ouvimos aqui a vítima, as testemunhas, temos aqui uma câmera de monitoramento, isso é muito fácil hoje ocorrer, né? Olha aqui a sua conduta e tal, e você vai ser interrogado. Então, para isso, o delegado deve promover o despacho de indiciamento, né? Primeiro ele colhe a prova, depois ele indicia, nessa ordem. Na próxima. Bom, aí tocamos um ponto importante, uma coisa puxa a outra. E o advogado, ele pode atuar na fase de inquérito? Sim, resposta positiva.
Isto melhorou as apurações, as investigações? Sim, porque o advogado pode acompanhar o seu cliente, o policial pode ter um advogado ali, tá certo? O advogado vai orientar juridicamente o policial, vai estar com ele. E os delegados de Polícia Judiciária Militar vão o quê? Dar o espaço devido ao delegado, ao advogado, né? Que tem o estatuto, que conseguiu também por meio de lei esse espaço, né? E o que nós temos visto na Justiça Militar é que esse procedimento dá qualidade, né? O policial não fica desamparado, né? Ele vai poder se posicionar de uma forma ou de outra de acordo com a orientação recebida do seu advogado. É importante isso. Nós precisamos crescer. Vamos avançar. Vamos tocar num ponto agora que eu preciso conhecer, né? Preciso conhecer. Até porque amanhã eu vou praticar. Amanhã eu posso sofrer. Amanhã eu posso julgar esta situação. São as prisões decorrentes no âmbito militar, né? A detenção para investigação, muito própria, particular do Código de Processo Penal Militar, onde o encarregado recolhe o indiciado preso naquelas hipóteses mínimas, né? Delitos específicos, propriamente militares, o indiciado. A prisão temporária, né? Essa abrange um rol de crimes muito grande, onde o policial, também existe lá para o civil, né? Vai ficar preso por um determinado tempo, 5 dias, renováveis por mais 5, se for crime hediondo, 30 dias, renováveis por mais 30 dias. Né? É outra forma de prisão. E a prisão preventiva, né? Que é aquela prisão maior existente no Brasil. Se nós formos visitar o presídio militar Romão Gomes, nós vamos verificar que, né, boa parte do efetivo lá recolhido está preso preventivamente, em ações de polícia, funcionalmente. Temos um caso rumoroso que ocorreu na Zona Sul no final do ano passado, todos acompanharam. Só nesse caso, 53 policiais militares estão presos preventivamente. Tivemos um segundo caso, pouco menor que esse, na região do interior, região de Campinas. 32 policiais militares presos preventivamente. Então não pensem os senhores que este assunto aqui é um assunto teórico que está muito distante. Não, ele está muito perto de todos nós. E nós precisamos entender, compreender essa situação toda aí. Primeiro, para não incorrermos em crime. Segundo, para se estivermos numa situação duvidosa, né, estranha, eu preciso me recorrer, eu preciso recorrer ao comandante. O que está acontecendo? Que coisa estranha que está acontecendo com o meu colega de trabalho, que está mais preocupado em atender celular, etc. Tal. Veja só, gente, nós estamos numa evolução, numa dinâmica em que a criminalidade ela alcança todos os setores, inclusive a polícia militar. O crime organizado consegue algumas brechas para entrar na polícia militar. Eu preciso ficar preocupado, né? Porque o policial honesto, inocente, ele pode ser arrastado numa situação duvidosa, porque o seu colega está envolvido estranhamente, criminosamente, com a ala de lá, né? É só a gente acompanhar essas operações da corregedoria e nós vamos perceber isso. Bom, vamos caminhar. Hoje nós temos no nosso ordenamento jurídico uma ferramenta muito importante, né, que o diga a Operação Lava Jato, que é a delação premiada. Veja só, hoje o delegado de polícia ele consegue desmantelar uma organização criminosa, um grupo, uma associação criminosa através da delação premiada, que todos têm direito, inclusive os policiais militares. Então veja, é um instituto, né, que
que vai permitir a diminuição e até mesmo o perdão da pena para aquele que se propor ao quê? A entregar os comparsas que com ele próprio praticaram o crime. Então veja, quem delata o crime, praticou o crime, só que ele recebe um prêmio. Muito importante a gente saber isso. E a polícia militar tem usado desse expediente para desmantelar associações criminosas. Essas duas operações que eu mencionei, né, esse instituto foi usado. Então, gente, vamos ficar atentos, né? A lei do crime organizado vai trazer essas ferramentas, vai trazer, por exemplo, a ferramenta da ação controlada. O que é isso? O policial, por autorização judicial, ele não vai prender naquele momento que presenciar o crime, mas ele vai prender no momento mais adequado. A infiltração. O juiz, então, autoriza um agente policial militar a se infiltrar na quadrilha. Ele vai fazer parte da quadrilha. Todas as suas ações vão ser espelhadas, registradas, justificadas. Olha o instituto que nós alcançamos no país para combater o crime. Muito bem, vamos caminhar, próxima. Bom, aí eu chego ao final da investigação. O final da investigação vai ser coroado com um relatório do IPM, né? Normalmente a investigação ela vai ter essa estrutura, uma parte descritiva, onde o delegado vai explicar como que ele soube do crime, foi uma denúncia anônima, foi uma vítima que foi no quartel, não é isso? Foi uma matéria jornalística. Ele vai discutir a prova que ele colheu, se é boa ou se não é, se está viciada ou se não está viciada, né? E aí entra todo o trabalho, né, pessoal do investigador, e finalmente ele vai concluir a investigação. E essa conclusão ele vai ter como ótica se existiu ou não existiu o crime, indícios de crime ou não. Vai justificar quando não houver crime. Então, por exemplo, uma troca de tiros, o coronel Leandro, uma troca de tiros que a polícia militar se deparou, mormente vai estar justificada pelo Instituto da Legítima Defesa. Então o policial, a guarnição envolvida, deve demonstrar isso para o seu comandante, arrolar testemunhas, trazer provas. E aí o encarregado, o delegado, vai estampar isso na investigação. Quando chegar na mão do promotor, o promotor vai reconhecer que aquele fato deve ser arquivado. O juiz vai arquivar. Então entendam, vocês têm o maior interesse de proativamente propiciar essas provas em seu benefício e benefício da sociedade. Vamos caminhar? Depois do relatório, aí nós temos outro momento importante na investigação. O delegado fez a investigação e concluiu. Aí isso vai para a mesa do comandante. Lembram lá? O comandante é a maior autoridade, é o que vai decidir. E ele faz a solução desta investigação. Ele pode concordar com o oficial que investigou o caso, pode concordar em parte ou pode discordar. E aí ele vai manifestar o seu entendimento sobre o que ocorreu. Tá? É por isso que o nosso sistema é perfeito. Muito melhor do que o comum. Porque no comum fica nas mãos de um delegado de polícia. No quartel são duas autoridades sempre. O delegado e o comandante. Né? Dificilmente vai haver erro, porque vai haver uma fiscalização. Tá? Se houver uma deficiência na investigação, o comandante não vai deixar passar e ele vai suprir aquilo. Muito bem, agora na sequência, nós vamos ver aí com o modelo de relatório, mas nós vamos saltar. Então, as 4 seguintes nós já podemos avançar, porque isso eu vou deixar aí para a SJD do quartel. Partimos para o auto de prisão em flagrante delito. Bom, ao tratar do auto de prisão em flagrante delito, nós vamos perceber que tudo vai ocorrer num documentado só, num prazo também muito delimitado.
Ou seja, o infrator, aquele que é surpreendido na prática do crime, ele vai ser recolhido, preso, ele vai ser ouvido, juntamente com o condutor, juntamente com as testemunhas e com a vítima. E aquilo será enviado para a Justiça Militar num prazo, o quê? Inferior a 24 horas. Aí, no dia seguinte, haverá audiência de custódia. Só que olha que coisa interessante. Também no flagrante delito, duas autoridades vão atuar. O oficial de serviço, aquele que foi delegado pelo comandante, e a decisão será do comandante. De tal sorte que nós podemos ter dois entendimentos também. O do oficial de serviço prendendo, por exemplo, o infrator, e o comandante entendendo que não é caso de prisão. Por isso, o comandante não pode ser excluído desse sistema. Né? Estamos falando aqui do flagrante delito. Relatório e solução. Na sequência, os autos vão seguir para a Justiça Militar, e aí o juiz, né, diante de duas decisões, ele pode infirmar a prisão ou ele pode confirmar a prisão. Tá? Então, isso ocorre comumente no Brasil, e mais em especial, particularmente aqui no estado de São Paulo. Vamos para a próxima. Bom, essa primeira parte da minha exposição, eu acredito que não teve nenhum problema. Os senhores acompanharam com muita tranquilidade. Agora nós vamos entrar em questões de maior alçada, questões polêmicas. Por exemplo, a nossa Secretaria de Segurança Pública, ela baixa algumas resoluções. Algumas resoluções ajudam e outras complicam o trabalho da Polícia Militar. Tá? Então, vamos citar aqui duas apenas, para a gente não se estender. Tá? Essa resolução 110 de 2010, ela proibiu os oficiais da Polícia Militar de investigar as ocorrências de resistência e morte, ou seja, os homicídios decorrentes de confrontos bélicos da Polícia Militar. Ela era tão ilegal, tão inconstitucional, né, que ela foi derrubada, evidentemente. Aí, né, na substituição surgiu uma segunda, não tão contundente como a primeira, aí sim, né, não tirando a força da lei, porque a resolução não pode ir contra a lei, mas respeitando exatamente o poder dos oficiais de investigar os crimes militares e estabelecendo que a Polícia Civil também deve investigar esse tipo de crime. Bom, então veja, aí surge uma situação anômala. Né? Se o crime é militar, veja, como é que duas autoridades, uma civil e uma militar, vão investigar o mesmo fato? Alguma coisa está errada aí. Né? Bom, o que está errado é a resolução. Né? Porque a lei está posta aí, está em vigor em todo o território brasileiro, e o que está para mais aí? Exatamente esta preciosidade da resolução. O nosso policial precisa entender isso. Espera um minutinho, mas se eu cometi um crime, como é que eu estou sendo investigado por crime comum e crime militar? Então, você vai ter ferramentas para evitar isso. Eu vou explicar em seguida. Essa resolução 54, ela foi baixada pelo Tribunal de Justiça Militar. Veja, ela teve a intenção de ajudar os comandantes aí, exatamente no seu mistério de apreender objetos do crime, inclusive armas de fogo. Aí o que acontece? Veio a nova lei, a 13.497, e né, foi reiterado a mesma regra, só que mudou-se alguma coisa, até porque em virtude da nova lei. Muito bem, o Procurador-Geral de Justiça resolveu questionar esta lei perante o Tribunal de Justiça. E no fim das contas, até porque isso era um anseio de delegados de polícia, esta resolução foi cassada. Mas olha, atente aqui, hein? E eu destaquei, apreensão de armas. Muito embora essa discussão tenha existido, continua em vigor a determinação legal para o comandante no atendimento de ocorrência, seja ela de que natureza for, inclusive e especialmente nos confrontos, a apreender as armas de fogo. Por quê? Porque este é um mandamento legal, artigo 12 do Código de Processo Penal Militar. Ah, mas e a resolução? A resolução não muda a lei. Ah, mas e a DIN lá do TJ, que revogou tal? Não alcança a lei. Então que fique bem claro
passo aqui o meu recado a todos os oficiais, em especial, né? Porque agindo assim, não poderão ser censurados, deverão ser elogiados, né? E essa é uma questão muito preciosa para a Polícia Militar. Nós estamos num Estado democrático de direito. O que significa isso? Que ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da Constituição. Nem o presidente da República, nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do STF, nem juízes, nem promotores, nem advogados, ninguém está acima da lei. Bom, mas então se ninguém está acima da lei, a lei precisa ser cumprida? Sim, ela não pode ser o quê? Resistida, né? Principalmente pela autoridade pública, né? Porque isso vai resultar em crimes. Passamos para a próxima. Bom, aqui eu estou trazendo uma decisão, ela é extensa, mas eu vou resumir aqui. Todas aquelas resoluções que eu falei, o Tribunal de Justiça Militar, nesse julgado aqui, acabou reconhecendo inconstitucional todas essas resoluções. Então veja, aqui não é a opinião apenas do palestrante, ou do articulista, ou do professor, ou do juiz de direito. Aqui é a decisão do tribunal já concretizada. E olha que coisa interessante, essa lei realmente retirou poder do delegado de polícia e passou para o oficial das polícias militares. Alguns delegados, poucos até, entendem que a investigação feita pelo oficial da PM implica em usurpação de função. E aí resolve baixar o inquérito para apurar a conduta do oficial por usurpação de função. Veja, se a nova lei determinou ao oficial da PM apurar, não existe crime. Aliás, muito pelo contrário, existe abuso de autoridade por parte do delegado que fizer isso. Então, algumas questões dessa natureza foram ao judiciário, foram arquivadas e, né, não causam maior problema, mas é importante a gente trazer aqui. Vamos para a próxima. Bom, e essas questões chegam ao Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte, né? Então, aqui eu estou trazendo alguns julgados que são importantes nisso que eu estou falando, ou seja, o que eu quero dizer que tem respaldo na mais alta corte? Cabe à Polícia Militar apurar os homicídios decorrentes de ação policial, e não a Polícia Civil. Eu até grifei aqui, e estou resumindo na minha exposição, né? Depois quem tiver mais detalhes vai pegar a transparência, vai no julgado, vai entender melhor. Então, veja, no Brasil, esta legislação, aqui a Lei 9299 de 96, ela estabelece que é a Polícia Militar que tem que investigar este crime, hoje até o crime militar, em virtude da Lei 13.491/17, e não a Polícia Civil. Por isso que aquelas resoluções que eu mencionei foram tidas inconstitucionais. Vamos para a próxima. Outra questão importante também é nós firmarmos aqui o entendimento, e nisso o TJM já deu a sua contribuição, julgados do TJM, qual é a natureza do crime de homicídio em razão da função. Uma guarnição está patrulhando, de repente vai atender uma ocorrência, né? Há uma reação, uma emboscada, não é isso? E que vai determinar o uso de arma de fogo. Não só para se proteger, mas para proteger terceiros, a vítima, etc. Muito bem. Este crime, ele é um crime militar. Daí, então, a investigação ser pela Polícia Militar e, necessariamente, essa investigação passar pela Justiça Militar. Ah, mas alguém vai dizer, não, mas tudo bem, mas ela é processada e julgada no júri. Ah, sim. Então, precisou haver uma alteração na Constituição para esses crimes de resistência e morte irem para o júri. Mas veja, isso foi bom ou foi ruim? A premissa era totalmente errada. Precisaríamos levar para o júri porque os policiais estavam sendo muito absolvidos na Justiça Militar. Essa era a premissa errada.
que motivou esta lei, né, 9299, e depois até a mudança do texto constitucional. Hoje se sabe que os tribunais de júri, né, têm muita dificuldade em condenar policiais militares. Conclusão: se a intenção era responsabilizar os policiais militares no abuso do uso de arma de fogo, a situação ficou pior hoje do que antes. Muito bem, aí eu trago o julgado, podemos passar para a próxima, então, a próximo slide. Bom, aqui é interessante o seguinte, né, a gente perceber, essas investigações, quando vão para a Justiça Militar, elas podem ser arquivadas na própria Justiça Militar. Se o policial agiu em legítima defesa, se o comandante reconheceu isso, lá no inquérito policial, no relatório, na solução, muito provavelmente esse fato vai ficar na Justiça Militar sem ir para o júri. E aí, um rol de julgados aqui, precisa dar mais uma tecla para aparecer a cabeça do slide. Aí, veja, um rol de julgados aqui, confirmando esta minha afirmação. Ou seja, essa investigação pode ficar no âmbito da Justiça Militar. Mas alguém vai dizer, não, mas o inquérito policial, por força da resolução, vai para o júri. Tá bom, o que o advogado faz? Ele pega a cópia dessa investigação e apresenta para o juiz lá, para o promotor. Tá certo? Então, se lá teve um entendimento diferente do comandante, né, isso vai para a mesa do juiz e será decidido. Ajudem muito. Vamos para a próxima. Bom, mais um toque. Eu falei aqui, por várias vezes, do Instituto da Legítima Defesa. Trouxe aqui 8, 10 julgados, nos quais a legítima defesa dos policiais militares em ação de serviço foram reconhecidas e um acórdão estabeleceu que aquele inquérito não deveria sair da Justiça Militar. Aí alguém vai me perguntar, não, mas lá o inquérito comum correu paralelo. Não, mas se o Poder Judiciário já decidiu essa matéria, não tem sentido prosseguir lá. Então, o advogado conserta isso rapidinho, né? É só apresentar a solução ou a decisão da Justiça Militar. Vamos para a próxima. Uma questão também interessante é quem é competente para decretar as medidas cautelares? Por exemplo, as prisões. É o júri ou a Justiça Militar? Resposta: Justiça Militar dentro dessa exposição. Aqui também o rol de julgados no mesmo sentido, afirmando que cabe à Justiça Militar, então, essas medidas cautelares, ou seja, as prisões, né? Não só as prisões, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal. Podemos ir para a próxima. Bom, agora, um slide extremamente estratégico. Mas eu sei de um policial militar que está respondendo um inquérito policial militar por homicídio e um IP por homicídio. Então, veja, duas autoridades estão apurando o mesmo fato. Como é que eu resolvo isso? Através desse instrumento aqui, habeas corpus. Então, eu estou trazendo um julgado aqui precioso do TJ do Paraná, em que essa situação foi levada ao judiciário. O que o judiciário decidiu? Não, nesse caso só pode investigar a polícia militar. Trancou o inquérito policial comum. Tá? Então fica aqui o julgado, quem quiser registrar. É um julgado precioso, importante dentro dessa explicação. Tá? Qualquer policial militar pode lançar a mão desta ferramenta. Aliás, nesse passo não precisa nem de advogado, porque o habeas corpus não exige o advogado, né? Se o próprio policial quiser redigir a sua peça, ele não precisa lançar a mão do advogado. Lógico que ele vai lançar a mão do advogado para alcançar um êxito maior na sua investida. Próxima. Chegamos então à parte final agora de conclusões, né, de tudo que eu falei, né? Rápidas palavras: a investigação é exclusiva da Polícia Militar, dos crimes militares, em especial nos homicídios, né?
As decisões do STF estampam isso. A natureza jurídica do crime de homicídio em função é crime militar. As armas devem ser, assim como os objetos de crime, apreendidos pela polícia militar. Próxima. Se algum policial militar se sentir constrangido de sofrer 2 investigações, deve lançar mão do habeas corpus para garantir o seu direito. Na sequência, as resoluções da Secretaria de Segurança não são óbices para apreensão de armas. A discussão do TJ, da ADI, esse número grande aqui em relação à resolução do TJM para apreensão de armas, não é obstáculo, e as resoluções são inconstitucionais. Próxima. Muito bem. A nossa fonte de pesquisa, vamos deixar isso com o comandante aqui do M3 para depois divulgação daqueles que se interessarem. Próxima. Aqui uma citação doutrinária. Esta obra é a maior obra de direito militar no mundo, e ela foi produzida por 54 autores, tá certo? Eu também sou um autor dessa obra, sou coordenador. Está aí uma boa fonte de consulta para o estudo do direito militar. Próxima. Aqui uma obra de nossa autoria, temas de direito militar, para aqueles que também tiverem interesse em conhecer mais a fundo o direito militar. Próxima, outra obra de nossa autoria, tratando do juiz militar, do funcionamento da justiça militar, dos valores, tudo que o policial militar precisa saber. E, finalmente, a última, o slide, aqui a possibilidade, então, de qualquer dos interessados assinar a revista Direito Militar. Pode ser assinada online e nós vamos aqui promover os sorteios de revistas aqui pelo M3. Pode deixar a última, que é uma frase muito bonita, aliás, é o Barack Obama falando da importância do militar na sociedade. Realmente um texto dos mais caros para as instituições militares, e aqui eu encerro as minhas palavras homenageando a todo o efetivo do M3. Muito obrigado pela atenção. Me coloco à disposição para alguma pergunta, se houver, a critério do comandante. Neste momento, solicitamos a presença do Coronel PM Leandro Gomes Santana, comandante do CPA M3, o senhor João do Semanário, da revista local, para fazer entrega do certificado de agradecimento ao palestrante. Até mesmo agradecendo aí novamente pela exposição, pela aula do senhor, mas até mesmo para sintetizar, nós traremos uma orientação para as perguntas serem encaminhadas, direcionadas ao P5 do CPA, nós encaminharemos todas ao senhor. Mas, ainda que tenha ficado suficientemente clara a exposição, do meu ponto de vista, sobre algum aspecto, uma pergunta que eu tenho aqui, sobre algum aspecto seria defensável afirmar em risco democrático a ampliação do conceito dos crimes militares? De maneira alguma. Tivemos uma palestra recente nesse sentido, salvo engano, acho que foi na Associação dos Delegados de Polícia. É lamentável que a gente tenha esse tipo de visão. Como eu não estive na palestra, eu não sei o que foi dito. Talvez a chamada da palestra seja exatamente o contrário do que foi dito. Como eu não estive lá, não posso dizer. Mas, de maneira alguma, numa democracia nós temos que sempre evoluir. E o direito
é exatamente o pano de fundo da democracia. Né? Então, quando o ordenamento jurídico estabelece, né, atribuições para as instituições militares, desafoga a polícia civil para ela investigar o que precisa investigar, como é que você vai dizer que isso é um atentado à democracia? Veja, eu acho que isso é só o marketing do título da palestra. O conteúdo deve ser exatamente o contrário. Então nós evoluímos, essa questão ocorre no Brasil, as polícias militares cresceram, os corpos de bombeiros cresceram, né? As forças armadas, marinha, exército, aeronáutica cresceram, e essa é uma realidade posta. Agora, quem está contra essa realidade? Resposta: tem que cumprir a lei, porque se não cumprir a lei, vai sofrer os rigores da lei. Então aqueles que estão aí querendo lutar contra essa conquista, tem todo o direito da democracia. Você pode não concordar com a lei, mas você tem que cumprir a lei. Né? Então esse é o dever de todo cidadão. Né? O princípio da legalidade determina isso a qualquer cidadão, em especial aos servidores públicos. Né? Então, obrigado pela pergunta. Só uma observação: quando eu afirmo que, do meu ponto de vista de trabalho, eu não coloco o foco nos números, doutor, é porque eu coloco o foco nas pessoas, porque elas, como resultado, produzem os números. Isso significa colocar o foco realmente numa investida na técnica policial, no amparo legal e nas melhores estruturas possíveis para que o profissional seja preservado. Preservado, por exemplo, num júri. Outro dia eu tive uma informação: R$100 mil, o custo aí, médio. Ser preservado na sua integridade física e na sua vida. Então, o investimento do treinamento, o investimento na supervisão, esse binômio que os antigos nos ensinaram, ele é inseparável, fortalece a identidade profissional, torna realmente mais assertiva a ação e permite mesmo que nós possamos perseverar cumprindo o bom combate, combatendo o bom combate. Então, meu muito obrigado mais uma vez, doutor. Só tenho a agradecê-lo, agradecer a toda a equipe que nos auxiliou e novamente aqui a estrutura do espaço que nos foi concedido para realizar esta reunião. Agradeço a cooperação de todo o efetivo aqui também neste evento, neste ato. Meu muito obrigado. Temos aqui algumas homenagens bastante singelas, mas eu faço questão aqui de fazer a leitura e passar as mãos do senhor, representando, portanto, aqui o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 3. Este comando concede o presente certificado ao meritíssimo juiz de direito da primeira Auditoria Militar do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Ronaldo João Rotti, em agradecimento pela palestra Os Crimes Militares por Extensão e as atribuições da Polícia Judiciária Militar na sua investigação, ministrada aqui nesta data, Igreja Bíblica da Paz, abrilhantando a reunião geral do nosso efetivo. Meu muito obrigado, doutor. Esse é o reconhecimento singelo da parte do nosso comando. Agradecemos também a presença de
todos e lhes desejamos um excelente dia, uma excelente semana. São Paulo, 10 de junho de 2019. Quem assina é Leandro Gomes Santana, coronel PM, comandante do CPAM 3.